A guerra ainda ardia nos ossos do céu, quando Wukong pousou sobre a pedra partida. Erlang Shen mantinha o terceiro olho aberto. Long Shen respirava nuvens de jade antigo. O oeste não cantava, o oeste rangia. A prefeitura divina da magnificência celestial havia perdido seu nome para Ryoma Yanzu. Om Gatineza, Om Vajradvara, Om Taukshin Rakshasvaha. Então Neza veio pela poeira dourada, lança erguida, olhos acesos, passos de fogo. Não trazia saudação de corte, mas o peso de uma missão sem retorno. Atrás do chamado caminhavam outros sinais. Montanha ruiva sob trovões de guerra. Loki branco como erro que aprendeu a sorrir. Ravena, sombra bela em muitas formas. Wukong sorriu sem alegria. Erlang não piscou. Long Shen ergueu o rosto ao vento e sentiu no ar o cheiro da linhagem ferida. A prefeitura era a antiga joia da aliança Taukshin. Palácio de comando, ponte de tratados, câmara onde juramentos celestes antes protegiam estradas, povos imundos. Agora suas torres obedeciam ao invasor. Agora seus sinos marcavam marcha inimiga. Agora suas portas respiravam segredo e todas as energias corriam para seu ventre. E Tokirishi havia visto os fluxos, muitas presenças desciam para aquele núcleo. Algo crescia dentro do domínio tomado. Algo que não era tropa, não era templo, não era máquina. Om Magneza, Om Rudra Dornama, Om Maya Loki, Om Omniforma Ravenasva. Neza falou: não basta queimar os portões, não basta quebrar as muralhas antes do golpe. É preciso saber que horror está sendo criado no coração da prefeitura. Fechou a mão no trovão. Loki inclinou a cabeça para o vazio. Ravena já não possuía uma única silhueta. Erlang viu camadas ocultas no céu. Long Shen ouviu dragões antigos se inquietarem. Wukong girou o bastão sobre o ombro. A missão nasceu ali, não como marcha gloriosa, mas como lâmina envolta em silêncio, como riso guardado antes da queda. Sete caminhariam contra o oeste. Sete nomes entrariam no domínio roubado. Sete presenças buscariam o segredo antes que Ryoma Yanzu fechasse a armadilha. Não era a vitória que o chamava, era a necessidade. Não era a honra que os movia, era o dever de impedir o nascimento do impossível. Om Kasheta Raksha, Taukshin Jodi, Om Goryayuda Svaha. Wukong que foi à frente, bastão no ombro, sorriso de lâmina. Neza seguiu ao lado, pequeno sol de fúria disciplinada. Erlang caminhou como sentença. Long Shen como tempestade de jade. Thor como muralha. Viva Loki como cálculo escondido. Ravena como porta que não queria ser vista. Ao longe, a prefeitura divina brilhou sem pureza. Suas torres pareciam rezar ao inimigo. Seu céu estava selado.
Seu coração chamava, e o Wukong disse apenas: então vamos ver que tipo de monstro precisou nascer escondido. A prefeitura divina surgiu no horizonte, mas não como o palácio liberto. Suas torres ainda eram belas, suas pontes ainda tocavam as nuvens, seus sinos ainda possuíam ouro na voz. Porém a luz estava errada. O brilho tinha dentes. A oração do domínio já não subia ao Taoxin. Ao redor de toda a região, um Kekai girava sem vento. Selo do vazio estilhaçado, Canon Mahayana, muralha sem pedra, olho sem pálpebra, juízo sem compaixão. Om Canon Shunya Om Mahayana Dvara Om Rakshaka Kshetra Suvaha. Apenas bloqueava, o selo observava tudo que tocava. Sua superfície era medido, nomeado, pesado e denunciado. Forma, intenção, memória, continuidade, respiração, vontade, rastro de linhagem. Nada atravessava sem ser visto, nada se aproximava sem ser contado. Nada mentia diante daquela rede sem que o vazio estilhaçado gritasse. Thor ergueu a arma de tempestade, o trovão se reuniu em seu punho, colunas distantes tremeram e a pedra celestial gemeu sob seus pés. Neja acendeu a lança, o fogo correu por seus braços. Por um instante pareceu mais simples queimar o céu. Mas Wukong levantou a mão, o bastão repousava sobre o ombro. O sorriso não era brincadeira, era cálculo marcial escondido em insolência. Quebrar a porta é convidar toda a casa para a guerra. Hoje não viemos anunciar passo, viemos roubar o segredo antes que ele aprenda nosso nome. Erlang Shen abriu o terceiro olho, a luz atravessou camadas invisíveis. Ele viu rodas dentro de rodas, sutras partidos, linhas de denúncia, espelhos voltados para dentro. Long Shen respirou já de antigo, seu peito dracônico vibrou baixo. Por trás do selo havia mais que defesa, havia uma inteligência velha, uma fome treinada para reconhecer raízes. Om Nedra Vidya Om Nagasaki Om Vajramal Nasva. Loki sorriu de lado, mas seu sorriso não zombava. Ele tocou o ar com 2 dedos e as probabilidades morreram antes de abrir. Todas as rotas comuns fechadas, todas as quebras previstas, todos os erros catalogados. Este selo não espera o invasor, ele espera a ideia de invasão. Ravena olhou sem piscar, uma sombra dela ficou parada. Outra inclinou a cabeça, outra já parecia não ter nascido. A arte da omniforma sentiu a pele do Kekai responder. Ele reconhece forma, reconhece intenção, reconhece sequência. Se atravessarmos como nós mesmos, ele nos chamará pelo sangue. Neja apertou a lança, Thor conteve o trovão, Erlang baixou a arma. Long Shen
Loki começou a desenhar a ausência. Wukong fechou os olhos por um instante. A prefeitura brilhava adiante, antiga joia convertida em jaula. Atrás do selo, Energias desciam como rios capturados. alguma coisa No coração do domínio bebia linhagens antes mesmo da batalha. Não havia tempo, não havia margem. não havia honra em atacar. Cedo demais, A força lhe seria ruído. o silêncio seria lâmina. Hong amarga, Aviaktagati. Sayadvara. Então decidiram não quebrar, Não golpear, não rasgar, não desafiar. atravessariam como aquilo que o selo não saberia interpretar. Como forma antes da forma, Como passo antes do peso, como nome antes da boca. como guerra antes do clarim. Ravena avançou primeiro e sua silhueta se multiplicou. Inquietude, Loki moveu as mãos, costurando acaso ao redor do impossível. Wukong sorriu de novo, Mas agora o riso ficou dentro dos dentes. Serlang guardou o julgamento, Long Shen guardou rugido. Neja guardou o fogo, Thor guardou a tempestade. O selo do vazio estilhaçado Kano Mahayana, continuou girando sobre a região. 1000 olhos olharam, os ultras mediram. 1000 espelhos esperaram. E os 7 guerreiros entenderam. Para entrar naquele domínio, seria preciso caminhar Como algo que ainda não existia. diante do selo. Os 7 não avançaram como exército. Não ergueram bandeira. Não pediram licença ao céu. Não tocaram a pele do Kekai. Ravena fechou os olhos. Uma forma morreu. Outra respirou. Outra sorriu antes de nascer. A arte da Omniforma não mudou apenas o corpo. Ela abriu possibilidades de existência ao redor de cada guerreiro. Om Shaya Marga Omniforma Svaha Om Guyagati Wukong deixou de ser corpo por um instante. Tornou-se riso sem boca, peso sem pegada, bastão sem madeira, insolência escondida antes do gesto. Erlang Shen tornou-se linho, um julgamento suspenso, um olho ainda fechado, uma sentença que não havia escolhido quem seria condenado. Long Shen tornou-se sopro de jade, nuvem dracônica entre nuvens comuns, antigo rugido guardado no pulmão invisível do céu. Neja tornou-se faísca antes do fogo, não chama, não lança, não passo, apenas a promessa ardente de que algo poderia acender. Thor foi o mais difícil, montanha não mente ao chão, trovão não sabe ser leve, mas Ravena tocou sua sombra e separou o peso do impacto. Então o gigante tornou-se presença sem queda, massa sem ruído, tempestade dobrada dentro de uma palma, força que ainda não decidira existir. Loki sorriu em silêncio, não guiou a sorte, não quebrou a regra, apenas
inclinou acaso para um ângulo que o selo não possuía. Os fios de probabilidade se curvaram, rotas inexistentes tocaram rotas impossíveis. O erro aprendeu a andar reto, o vazio esqueceu de denunciar. Om Maya Sutra, Om Akasha Shaya, Om Anumana Nirodha Svaha. Om Maya Sutra, Om Akasha Shaya, Om Anumana Nirodha Svaha. O caminho fantasma abriu-se sem abrir. Não havia porta, não havia corredor, não havia passagem visível entre a borda e o interior da prefeitura. Ainda assim, Ravenna caminhou, e onde seu pé não tocou, uma trilha nasceu, e onde a trilha não apareceu, os outros passaram. O selo olhou 1000 olhos, mediram 1000 sutras, giraram 1000 espelhos, buscaram forma. Mas Wukong não era Wukong, Erlang não era Erlang, Long Shen não era Long Shen, Neza não era Neza, Thor não era Thor, Loki não era Loki, Ravenna era todas e nenhuma. Atravessaram a primeira camada, reconhecimento de corpo, nada foi encontrado. Atravessaram a segunda, intenção declarada, nenhuma intenção confessou existir. Atravessaram a terceira, memória de linhagem, as raízes foram cobertas por névoa ritual. Atravessaram a quarta, continuidade do nome, o nome tornou-se eco sem dom. Atravessaram a quinta, peso da alma, até Thor passou como trovão ainda não nascido. Om Namarahita, Om Ruparahita, Om Padarahita Svaha. Por um instante, o selo do vazio estilhaçado hesitou. Um olho maior abriu-se no alto. A luz Canon virou lâmina, o Mahayana inteiro tentou escutar. Erlang Shen quase ergueu o julgamento, Nesja quase acendeu a lança, Long Shen quase rugiu, Thor quase esmagou a dúvida, Wukong quase riu, mas Ravenna multiplicou o instante. Uma dela ficou para ser vista, outra dela não existiu, outra dela atravessou com todos, outra dela apagou a pergunta. Loki fechou a resposta antes que ela chegasse ao selo. Entraram sem clarim, sem rachadura, sem explosão, sem vitória anunciada. Atrás deles o que cai continuou intacto, à frente a prefeitura divina espiava como cidade tomada, torres douradas, pontes silenciosas, corredores de jade, sinos que não ousavam tocar. Mas do fundo do domínio algo pulsava, não como máquina, não como templo, não como quartel, como coteiro. Om Garbhayuda, Om Haktasmriti, Om Matava Vinasha Swaha. Long Shen ergueu o rosto, suas escamas vibraram em silêncio. O dragão primordial dentro dele reconheceu um odor proibido. Isto não é apenas uma base, disse sua respiração sem voz. Isto é um ventre de guerra. Wukong apertou o bastão, Erlang abriu o terceiro olho, Nesja olhou para as torres, Thor conteve o trovão. Loki parou de sorrir, Ravenna recolheu suas formas, e o caminho fantasma fechou-se atrás deles, como se nunca tivesse existido. A prefeitura divina não gritava, ela respirava baixo. Corredores de jade brilhavam sob símbolos partidos, e cada parede guardava um juramento antigo, agora forçado a servir Ryoma e Anjo. Os 7 avançaram sem clarim,
Ravena dobrava as formas do grupo Loki, enterrava ruído nas probabilidades mortas. Erlang via armadilhas antes da intenção. Longshern farejava a raiz ferida do mundo. Wukong caminhava com o bastão recolhido, Neja com fogo preso nos dedos, Thor com a tempestade contida no peito. Onguia Pravesha, Mafsamud Rakshumum Taoxin Shayaz Vaha. Nos pilares inferiores, nas pontes de manutenção, nas juntas sagradas da antiga arquitetura, eles plantaram explosivos envoltos por Avsamud. Nenhum sensor cantou, nenhum selo despertou, nenhuma patrulha percebeu a morte silenciosa entrando nas veias do domínio. A energia de Avsamud cobria cada carga, como o oceano sem reflexo, como manto sem nome, como noite obediente sobre a lâmina antes do corte. Então chegaram ao núcleo. Não era sala de comando, não era templo, não era arsenal, era laboratório. 13 cápsulas erguiam-se em círculo, 13 úteros de vidro, metal e mantra corrompido, 13 sombras suspensas em líquido pálido, cada uma mais terrível que a anterior. O primeiro ainda lembrava fera, o segundo lembrava soldado, o terceiro já não possuía raça, o quarto pulsava como raiz arrancada, o quinto tinha olhos de muitas linhagens, o sexto respirava nomes mortos, o sétimo imitava ossos de ancestrais, o oitavo sonhava com povos extintos, o nono devorava memórias do sono, o décimo dobrava heranças em lâmina, o 11º esmagava sangue sem tocá-lo, o 12º quase tinha vontade e o 13º não parecia incompleto. Matava Sheda, Raktasmiti, Kula Vinasha Swaha. Ao redor das cápsulas, cientistas de Ryoma e Anjo moviam mãos frias sobre painéis de sangue, ossos, mapas de alma, raízes espirituais roubadas e genealogias reduzidas à fórmula. Ali não estudavam corpos, estudavam continuação. Não queriam matar guerreiros, queriam matar a origem dos guerreiros. Não queriam vencer batalhas, queriam pedir que povos continuassem sendo povos. Cada espécie devorada por Ryoma e Anjo entregava mais que carne, entregava instinto, entregava dom, entregava resistência, entregava memória atávica, entregava o direito secreto de crescer a partir da própria raiz. Ravena ficou imóvel, suas formas ao redor dela estremeceram. Erlang-Shen abriu o terceiro olho ateador, ele viu linhagens presas em diagramas, avós transformados em números, filhos futuros riscados antes do nascimento. Longshern rosnou baixo, não era raiva comum, era o dragão primordial reconhecendo uma blasfêmia contra a herança. Neja apertou a lança, Thor rangeu os dentes, Loki perdeu o riso, Wukong por um instante não sorriu. Mula Raksha, Jiva Vamsha, Taoxin Sakshi Swaha. Ravena abriu uma forma mínima, menor que sombra, mais fina que suspeita, e enviou o sinal para Surinam. Não era pedido de reforço, era advertência científica, era sentença estratégica, era prova de que o Oeste escondia uma arma contra a ancestralidade da aliança Taoxin.
Shuri não receberia 13 prototipos, linhagens absorvidas, potenciais fundidos, memória de sangue convertida em engenharia e um objetivo final capaz de ferir a terra pela raiz. O laboratório inteiro tremia com respirações que não deveriam existir. O Kong ergueu o bastão, a madeira antiga brilhou como estrela escondida. Não deixaremos isto amadurecer. Erlong Shen baixou a lâmina, Long Shen abriu as asas de jade espiritual. Neja acendeu fogo sem chama, Thor sorriu como trovão prestes a cair. Loki fechou as rotas de fuga, Rovena multiplicou-se nas portas. Os explosivos de Asamu, de Aduninho nas juntas do domínio. 13 cápsulas brilhavam, 13 destinos artificiais esperavam pelo comando de nascer. Uma missão cauta, Alpha Mudahana, Daoxin Shaya Swaha. A ordem não precisou ser gritada, passou de olho em olho, de arma em arma, de silêncio em silêncio. A prefeitura divina roubada havia mostrado seu coração, e seu coração era um laboratório, e seu laboratório era um crime contra todas as raízes. Wukong tocou o chão com o bastão. Então quebre-se o ventre antes que a criança do extermínio aprenda a chamar o mundo pelo sangue. O bastão de Wukong tocou o chão. A ordem não saiu da boca. Passou pelo olhar de Erlang, pela respiração de Long Shen, pela chama contida de Neza, pelo trovão preso de Thor, pelo cálculo frio de Loki, pela sombra múltipla de Ravena. Então Asamu despertou nas juntas da prefeitura, nos ossos de jade dos corredores, nos pilares inferiores, nas pontes internas, nas veias sagradas do domínio roubado. As cargas ocultas abriram os olhos. Asamu Dagni Guyadahana Garbabeda Swaha. A primeira explosão não fez barulho, ela apagou o som ao redor. Depois veio a segunda e o laboratório inteiro se partiu em luz. Vidros sagrados romperam metais de mantra, gritaram cabos vivos, chicotearam o ar. Painéis de sangue explodiram em símbolos mortos. Cientistas de Ryoma e Anju foram lançados contra as paredes, e as fórmulas de linhagem arderam como pergaminhos culpados. Guardas correram tarde demais, robôs rituais falharam, sinos de alarme tentaram tocar, mas Loki já havia enterrado o futuro deles. Ravena fechou as saídas com formas que não projetavam sombra. Neza atravessou o fogo como uma lança. Thor esmagou um pelotão contra o chão. Parte do Erlang cortou 3 selos de contenção. Long Shen abriu a boca e sua respiração de jade apagou venenos ancestrais. As 13 cápsulas estremeceram. A primeira se rompeu e a fera incompleta morreu antes do rugido. A segunda caiu de joelhos como soldado sem comando. A terceira evaporou sem raça. A quarta derramou raízes negras. A quinta abriu olhos demais e todos se apagaram juntos. A sexta tentou respirar nomes mortos. A sétima partiu ossos de ancestrais falsos. A oitava
sonhou com povos extintos e foi devorada pela própria lembrança. A nona perdeu a memória que roubava. A 10ª quebrou sua lâmina de herança. A 11ª sangrou sem sangue. A 12ª quase escolheu viver. Matava nirasta, kula basma, rakta mukti svaha. Mas a 13ª não se quebrou no centro do círculo, entre vapor, vidro, carne, alquímica, dados queimados e mantras corrompidos. O último útero permaneceu inteiro, não porque resistiu à explosão, porque a usou. A luz das outras 12 cápsulas foi puxada para dentro dela. Os restos dos protótipos viraram alimento. Os cientistas mortos viraram memória. Os guardas esmagados viraram estrutura. Os registros de linhagem viraram nervos. As fórmulas proibidas viraram ossos. Long Chain recuou meio passo. O dragão primordial reconheceu um nascimento sem infância. Erlang abriu o 3º olho e viu algo que não aceitava classificação. Loki tocou uma probabilidade e ela morreu antes de responder. Thor ergueu a arma, Nezha acendeu a lança. Ravenna dividiu-se em 7 sombras. O Kong apertou o bastão com a mão direita. Dentro da cápsula, o protótipo supremo abriu os olhos. Não chorou, não gritou, não pediu ar. Aprendeu fogo pela explosão. Aprendeu a morte pelos cadáveres. Aprendeu ciência pelos cientistas. Aprendeu guerra pelos guardas. Aprendeu linhagem pelos arquivos. Aprendeu devoração pelos irmãos mortos. O líquido pálido ferveu, o vidro rachou por dentro. Uma mão tocou a superfície e todas as runas de contenção se ajoelharam ao mesmo tempo. Garbhodaya, Jata Vinasha, Mistrita Jananasva. A criatura levantou-se antes de sair, como se o corpo já soubesse que estar preso era apenas uma forma menor de existir. Seu crânio brilhou com traços atávicos. Seu peito pulsou com 13 ritmos. Suas costas abriram linhas de energia roubada. Seus olhos não olhavam o mundo, eles liam. Leu Thor como impacto, leu Nezha como velocidade, leu Erlang como julgamento, leu Long Chain como raiz dracônica, leu Loki como desvio, leu Ravenna como multiplicidade, leu Wukong como erro sorridente que não podia ser previsto. Então devorou a própria cápsula. O laboratório inteiro inclinou-se, as paredes perderam símbolos, o chão perdeu bênção. A prefeitura divina sentiu que algo havia nascido, usando sua destruição como parto. O Kong não falou, Nezha não respirou, Thor não atacou, Loki não sorriu, Ravenna recolheu 3 formas, Erlang manteve o 3º olho aberto. Long Chain deixou Jade cair como faísca entre os dentes cerrados. A criatura deu o primeiro passo. Não era recém-nascido, era conclusão prematura. Não era soldado, era sentença.
Desinformação não era arma pronta, era uma fome que aprendia a ser método. Shastra Jiva, matava Baksha, Vidi Krura Swaha. Os 12 mortos giravam dentro dele. Os cientistas falavam sem boca em sua carne. As linhagens roubadas choravam como raízes cortadas. A energia de Azamut queimava sobre sua pele. Ainda assim era absorvida. O Kong ergueu o bastão, chegamos tarde. A frase caiu como pedra. Não era medo, era reconhecimento. O protótipo supremo ficou de pé entre 13 luzes destruídas. O laboratório ardia ao redor, a prefeitura tremia acima. O selo lá fora permanecia intacto, sem saber que o verdadeiro alarme já havia aberto os olhos. Uma criatura havia nascido do ventre quebrado do extermínio, e todos entenderam a sabotagem vencer o laboratório. Mas acordar aquilo que o laboratório ainda não merecia conter. O laboratório ardia em silêncio quebrado. 13 luzes mortas tremiam nas paredes. A prefeitura divina respirava cinzas. E no centro do ventre destruído, a criatura recém-nascida ficou de pé. Não chorava, não tremia. Não buscava mãe, não buscava céu. Os olhos liam, a pele aprendia. O sangue artificial escutava cada raiz viva diante dele. Garba Krura, matava Baksha, Vidi Jata Swaha. Avançou meio passo, mas Wukong ergueu o bastão e impediu o trovão. Neja apertou a Lancerlang, manteve o terceiro olho aberto. Long Shen rosnou, Jade entre os dentes. Loki tocou o vazio e nada respondeu. Ravena sentiu suas formas sendo contadas uma por uma. A criatura não olhava como criança, olhava como sentença sem linguagem. Cada guerreiro diante dela virava fórmula, ameaça, nutriente, caminho de evolução. Então o Kong falou: nasceu pra morrer, eu realmente não gosto de matar recém-nascidos. Mas você é algo que não deveria existir. Eu não posso permitir que você cresça. Moros, o nome caiu sobre a sala. Moros, destino fatal, ruína inevitável. Condenação que nasce já marcada pelo fim. Moros Vidi, Mestre Chugati, Shastra Namasvaha. Moros inclinou a cabeça, não como servo, não como filho, como lâmina que entende a mão que tenta segurá-la. Seu peito abriu, 13 pulsações, 12 mortos giraram dentro dele. Cientistas devorados sussurraram fórmulas. Guardas esmagados viraram reflexo muscular. Linhagens roubadas choraram em nervos que não eram delas. Ele deu o primeiro passo, o chão perdeu uma camada de bênção. O ar perdeu uma posição.
impossibilidade. O fogo de Né já vacilou. A tempestade de Thor mudou de peso. O terceiro olho de Erlang brilhou com dor. A sombra de Ravena se dividiu sem querer. Loki sorriu, mas o sorriso chegou tarde. Thor caiu sobre Moros como montanha em guerra. A arma de tempestade desceu com trovão de mundo partido. Moros recebeu impacto, afundou no chão e aprendeu resistência. Né já atravessou em chamas, lança vermelha, roda de fogo, passo sem demora. Moros perdeu pele, perdeu sangue pálido, perdeu forma por um instante e aprendeu velocidade. Erlang cortou a linha central, a lâmina divina buscou o núcleo. Terceiro olho julgou a estrutura, a sentença caiu limpa. Moros deslocou o próprio erro para fora do julgamento e aprendeu ocultação. Vajasheda Agnipada Netranyaya Svaha. Longshen rugiu, já de antigo invadiu o laboratório. Escamas primordiais brilharam no ar. A lança dracônica atingiu a ancestralidade artificial da criatura. Moros rachou, mas as rachaduras beberam o dragão como o deserto bebendo chuva. Loki dobrou a rota do golpe seguinte, fez Moros escolher uma derrota que ainda não existia. Moros matou a escolha antes que ela nascesse. Ravena abriu 10 formas sem sombras, 1000 entradas falsas. A Omniforma cercou a criatura como um labirinto vivo. Moros virou o rosto para a Ravena verdadeira. O Kong avançou sorrindo sem alegria. O bastão girou uma vez, depois desapareceu. O golpe veio de cima, de baixo, de trás, de nenhum lugar. Moros foi lançado contra as cápsulas quebradas. Vidro morto subiu como chuva. O corpo recém-nascido partiu 3 vezes e retornou inteiro antes de cair. Então olhou para Wukong e aprendeu a desconfiar do riso. Hasyarahita, Kapisheda, Vidyugrasvaha. A batalha havia começado, mas a morte ainda não tinha dono. Moros sangrava, Moros aprendia, Moros tropeçava, Moros corrigia. Cada dor virava método, cada golpe virava memória. Cada inimigo virava escritura gravada na carne do destino fatal. Wukong segurou o bastão com as 2 mãos. Né já reacendeu a lança-tocha, chamou outro trovão. Ela mirou o núcleo oculto, Long Shen abriu asas de jade. Loki fechou caminhos, Ravena apagou o próprio reflexo. No centro das ruínas, Moros abriu os olhos completos. Recém-nascido, condenado, impossível. Nascido para morrer, mas ainda vivo. A prefeitura divina tremeu de cima a baixo. O laboratório já não continha a guerra. Corredores partiram, torres gemeram, pontes de jade racharam, enquanto Moros avançava entre ruínas. Não corria, não rugia, não celebrava, ele aprendia. Cada passo apagava uma benção antiga. Cada olhar cortava uma linhagem possível. Cada ferida fechava-se como se a dor fosse instrutora. Moros vidi matava Sheda Shastra Jivasva. Veio primeiro colosso ruivo,
sob tempestade fechada. A arma de trovão desceu como julgamento de montanha. O impacto esmagou o chão, quebrou 3 níveis da prefeitura. Dobrou colunas celestes e abriu crateras no núcleo roubado. Moros caiu, Moros quebrou, Moros ergueu-se. A próxima pancada já não encontrou a mesma carne. Ele havia aprendido a sobreviver ao peso. Neja atravessou o espaço seguinte. Lance em chamas, ribons como serpentes de fogo. Rodas ígneas mordendo o ar. O jovem deus cortou ombro, peito, pescoço, costela, sombra. Moros perdeu velocidade por um instante. Depois matou o atraso dentro do próprio corpo e antecipou o próximo passo. Magnipada, Vajravega, Chevala, Caixetras, Erlang Shen abriu o terceiro olho. A luz não buscou a pele, buscou o eixo, buscou falha, buscou núcleo. Sua lâmina desceu como sentença limpa, cortando mentira, cortando ocultação, cortando a rota onde o destino tentava fingir inocência. Moros foi atravessado, mas antes que o julgamento fechasse, ele moveu seu centro para uma região sem testemunha. Erlang viu, Erlang entendeu. A criatura começava a esconder aquilo que ainda não sabia possuir. Long Shen rugiu e já de primordial inundou a fortaleza. Escamas de luz giraram como muralha viva. A lança dracônica perfurou Moros com a autoridade das eras ancestrais. Por um momento a raiz artificial da criatura rachou, mas Moros bebeu a rachadura, endureceu a própria origem roubada. Fez da falsa ancestralidade uma couraça contra o dragão. Nagamula, Jadi Agni, Vamsha Rakshasva. Loki levantou uma mão branca, o campo dobrou. 7 derrotas possíveis cercaram Moros. 12 caminhos ruins abriram-se como boca sem luz. Uma rota levava ao esmagamento, outra ao fogo, outra ao corte, outra ao rugido, outra ao erro de Wukong. Moros olhou para as rotas e matou as piores possibilidades antes que elas pudessem nascer. Loki não riu. Ravena surgiu em 100 ângulos. Nenhuma era falso bastante, nenhuma era verdadeiro bastante. A omniforma fez dela entrada, saída, sombra, reflexo, vida, ausência. Moros fechou os olhos quando abriu, viu a forma que comandava as formas. E Ravena recuou antes que seu nome fosse lido inteiro. Maya Sheda, Shaya Beda, o Parahita. Então o Kong apagou, não como rei, não como macaco, não como herói, como erro marcial sem aviso. O bastão veio rindo, o bastão veio calado, o bastão veio antes do gesto, o bastão veio depois do impacto. Moros recebeu um golpe no peito e caiu através de 3 paredes. Recebeu outro no crânio antes de tocar o chão. Recebeu outro pelas costas sem que Wukong estivesse ali. A criatura sangrou, luz pálida, os 12 protótipos mortos gritaram dentro dela. Mas Moros não procurou o bastão, procurou o riso. E quando encontrou a intenção escondida, ergueu o braço e bloqueou o golpe impossível. Comparou, não por medo, por atenção. A criatura havia aprendido a desconfiar dele. Thor voltou pro trovão lateral, Neja veio como fogo circular. Erlang fechou a sentença por cima. Long Shen atacou a raiz. Loki torceu a chance, Ravena apagou o caminho. 7 forças desceram juntas, Moros partiu no centro da colisão. O corpo abriu como flor errada, sangue artificial subiu em espiral. A prefeitura gritou as suas vigas, mas dentro da destruição ele organiza o método. Vidikrura, Rityuyuda, Moros Udaya. Impacto digital.
permaneceu de pé no centro da prefeitura partida. O sangue pálido corria por sua pele, mas cada gota voltava como ordem obedecendo ao núcleo. Não havia mais tropeço, não havia mais nascimento, não havia mais espanto diante dos golpes que o mundo oferecia. A criatura respirou uma vez e a sala inteira perdeu o direito de chamar aquilo de recém-nascido. Moru Sidi Vidi Purnahum Atava Kruras. Protótipos mortos giraram como lua sem céu. Os cientistas devorados viraram cálculo sem rosto. Os guardas esmagados viraram reflexo de combate. As linhagens roubadas choraram dentro de nervos que não eram delas. Espécies devoradas por Ryoma e Anju acenderam como brasas presas no peito de uma arma viva. Moros fechou os olhos, impacto, velocidade, julgamento, raiz, probabilidade, forma, riso, tudo entrou em silêncio, tudo encontrou posição, tudo deixou de ser aprendizado e tornou-se método. Thor atacou primeiro, mas sua tempestade encontrou uma montanha que já conhecia o peso. Neja veio em fogo circular, mas a chama encontrou um corpo que já previrá a pressa. Erlang abriu o terceiro olho, mas o núcleo de Moros recuou para um lugar sem testemunha. Longshen rugiu o jade primordial, mas a falsa ancestralidade da criatura ergueu coraça contra o dragão. Loki torceu as rotas, mas as possibilidades ruins já estavam mortas antes do gesto. Raven abriu a homem em forma, mas Moros olhou através das sombras, encontrou o centro que as comandava. O Kong veio por último e Moros esperou pelo riso. Om Shastra Jiva, Om Kula Sheda, Om Mrityau Vidisvaha. Bastão caiu perfeito. Não havia falha no ângulo, não havia demora na força, não havia intenção legível para olhos comuns. Mas Moros levantou a mão antes que o golpe terminasse de nascer. O impacto abriu luz branca, 3 torres da prefeitura quebraram o chão, afundou o céu selado, tremeu. E no meio da colisão a criatura não sorriu, ela concluiu. Seu corpo se fechou, seu peito reorganizou. 13 ritmos em suas costas abriram marcas atávicas completas. Seus olhos deixaram de ler e começaram a determinar. Moros já não era apenas Moros. O destino fatal deixou de buscar forma, a condenação deixou de crescer. A ruína inevitável encontrou a arquitetura perfeita. Kanzen Moros. O nome não foi pronunciado por boca, foi imposto pelo peso da presença. A prefeitura ouviu, as cápsulas mortas ouviram, selo distante ouviu, as linhagens presas ouviram e tremeram sem corpo. Om Kanzen Moros, Om Purnavidi, Om Manta Shastra, Om Kanzen Moros. O Kong parou de rir, esse silêncio foi mais terrível que qualquer trovão de Thor, mais frio que qualquer cálculo de Loki, mais grave que qualquer sentença de Erlang, mais antigo que qualquer rugido de Longshen. Neja sentiu raiva sagrada subir como fogo sem infância. Ravena recolheu suas formas, foi escada, sombra exposta poderia tornar-se alimento. Thor fincou os pés pela primeira vez. Força bruta não parecia caminho, mas apenas porta pequena diante de uma muralha viva.
Erlangen viu a verdade. Guns N' Moros não era maior, era mais completo. A criatura ergueu a cabeça, nada nela parecia apressado, nada nela parecia confuso, nada nela parecia recém-criado. Era arma, era sentença, era método, era fome com disciplina. Era fim atávico, aprendendo a chamar cada raiz pelo nome. As ruínas do laboratório ajoelharam em poeira. As torres da prefeitura inclinaram-se. Os antigos juramentos Auxin rangiam dentro das paredes roubadas. Guns N' Moros deu um passo. Com esse passo sem heranças possíveis, sentiram a lâmina antes do corte. Vamos xaraxa, Toxin saxi, Uiaio das farras. Guns N' Moros permaneceu de pé entre colunas partidas e juramentos queimados. A prefeitura divina gemia sob seus passos, e cada ruína ainda viva compreendia que aquela forma perfeita não era apenas corpo, mas uma sentença vestida de método. Bastão em arco dourado, Erlang abriu o terceiro olho sem hesitação. Nong Shen ergueu já de fúria primordial. Neza incendiou ar em círculos de guerra. Thor chamou o trovão como montanha em cólera. Loki fechou caminhos no tecido do possível Ravenna. Dividiu o espaço em sombras mutáveis. Vaja ajuda, Kroda Shakti Svaha, Toxin Raksha. Thor caiu primeiro como muralha lançada do céu. Seu impacto rasgou o chão e dobrou vigas sagradas. Mas Guns N' Moros absorveu a colisão como se o peso fosse lição e não castigo. Neja entrou depois, rápido como chama impaciente. Lança fogo, roda, corte, giro e clarão. Mas a criatura aprendeu a responder antes que a velocidade completasse o nome do golpe. Irlandeceu sua sentença sobre o eixo do inimigo. A luz do terceiro olho procurou a falha final, e por um instante o núcleo pareceu tremer. Long Shen rugiu e o Jade antigo atravessou a sala, fazendo as falsas ancestralidades rangerem dor. Loki torceu probabilidades em torno do monstro, enquanto Ravenna apagava formas e refazia presenças para ferir o centro sem oferecer centro algum. Mas Guns N' Moros continuou, não como quem resiste, como quem registra. Cada golpe tornava-se escritura em sua carne, cada dor tornava-se defesa, cada tática virava alimento do método. Então o Kong sorriu sem alegria e entrou onde o cálculo não queria entrar. O bastão veio sem aviso, de cima, de baixo, da frente do erro. O rei macaco atravessou a ordem do combate como um riso marcial vestido de catástrofe. O ouro do bastão encontrou o peito branco da perfeição. A coraça partiu, as placas abriram-se. A sala inteira ouviu o som de algo mais profundo do que carne se rompendo. Capivaja, Madibuta Gatisvaha, Hridaya Beda. A primeira fenda surgiu. Não era apenas ferida, não era apenas rachadura. Dentro do peito de Guns N' Moros não havia sangue comum,
nem simples energia de laboratório, nem somente a soma dos 13 horrores. Havia uma profundidade escura, uma noite antiga, um vazio denso demais para ter nascido ali. Por um instante, o terceiro olho de Erlang vacilou. Rong Shen sentiu um odor anterior à memória. Loki percebeu probabilidades que vinham de um lugar que não pertencia ao presente. A Venom viu suas sombras hesitarem diante de uma presença sem forma estável. Nessa reteve o fogo, Thor conteve o segundo impacto. E Wukong, ainda com o bastão cravado na abertura, entendeu apenas o bastante para não rir. Da fenda não escorreu apenas luz. Algo respirou. Não falou, não rugiu, não se apresentou, mas todo o campo de batalha sentiu que a perfeição não escondia somente poder, escondia profundidade. Moros recuou meio passo, a ferida abriu estrelas mortas no interior do peito. A forma suprema oscilou entre branco e abismo, e as ruínas da prefeitura pareceram ajoelhar-se diante daquilo que por um segundo olhou de dentro para fora. Om Shunya Garba, Om Dayaspanda, Om Matigahana. Wukong puxou o bastão, a fenda permaneceu, e nela, por trás da perfeição, algo ainda mais antigo havia acabado de despertar olhar. Os 7 guerreiros retomaram posição. Thor reuniu o trovão, Nessa reacendeu o giro de fogo. Erlang firmou o julgamento. Long Shen convocou Jade e Raiz. Loki enterrou novos desvios no destino. Ravenna espalhou formas ao redor do impossível. Picante Moros, com peito aberto para a noite, permaneceu de pé, como se a ferida não anunciasse a derrota, mas a primeira porta de um horror mais fundo que a própria perfeição. Kanzenmoro sangrava luz pálida sobre a pedra quebrada da prefeitura vencida. Mas aquele sangue não se espalhava como sangue. Ele hesitava no ar, vibrava como se recordasse um caminho e procurava descer para uma profundidade que ninguém via. Wukong apertou o bastão, Erlang Shen abriu o terceiro olho até a dor. Long Shen farejou o ar como fera primordial. Neja girou a lança envolta em fogo. Thor ergueu o peso da tempestade. Loki tocou possível com desconfiança. Ravenna dividiu a forma em véus atentos. Haktagoya, Moros Vidisvaha, Matis Briti, Haktagoya, Moros Vidisvaha, Matis Briti. Thor caiu sobre a criatura como montanha ruiva lançada do alto do mundo. A colisão fez as colunas gritarem e o teto sagrado perder o nome. Neja
Entrou logo depois fogo, giro, corte, clarão, como se a juventude divina pudesse perfurar a fatalidade pelo ardor. Mas Kanzenmoros não apenas resistiu, ele respondeu com uma estranha familiaridade, como se tivesse conhecido impacto e chama antes mesmo de ter corpo. Seus movimentos já não eram só adaptação, havia neles a memória de uma fome muito mais antiga que o laboratório. Erlon lançou julgamento direto contra a abertura do peito partido. O terceiro olho viu a fenda, mas por trás da fenda não viu infância, viu distância, viu profundidade, viu algo que não parecia recém-nascido, mas retornado de um lugar que não aceitava o nome de presente. Long Shen rugiu, Jade contra a carne perfeita, e o Jade tocou o sangue, então o dragão recuou. Naquele sangue havia um odor sem era, um gosto de raiz ferida anterior ao que a própria memória sabe chamar de antigo. Om Netra Sakshi Hum, Om Naga Hakta Swaha, Om Kala Goya Hum. Loki fechou 7 rotas de fuga, dobrou 3 destinos prováveis, apagou caminhos ruins antes que o inimigo pudesse escolhê-los mais. Algumas probabilidades não obedeceram. Vieram de lado, vieram de baixo, vieram do fundo sem mapa. Ravena abriu muitas formas, sombras, entradas, reflexos e ausências. Porém viu algo impossível. O sangue de Kanzenmoros tentava reconhecer nela não a forma presente, mas as formas que ela ainda poderia ser. A criatura estava lendo potenciais que não tinham nascido. O Kon sorriu sem alegria, então entrou de novo onde o pensamento organizado não queria entrar. Seu bastão rompeu o ombro, quebrou a lateral do torso e espalhou mais sangue pálido pelo campo. Mas o sangue não caiu, curvou-se no ar como rio, procurando um abismo invisível. Todos viram Neja, reteve o avanço. Thor freou o segundo impacto. Erlang ficou em silêncio. Long Shen abriu as garras. Loki perdeu o sorriso. Ravena recolheu 2 formas. O sangue do destino fatal não buscava o chão, buscava retorno. Não corria para fora do corpo como vida abandonando matéria. Corria para dentro de alguma profundidade, como mensagem voltando ao emissor. Kanzenmoros ergueu a cabeça e seus olhos por um instante pareceram lembrar eras que nunca viveram. A perfeição oscilou, a coraça brilhou, o peito aberto respirou noite. Om Hakta Marga, Om Moros Vidi Swaha, Om Adispanda. Kanzenmoros cambaleou entre colunas partidas. O peito aberto brilhava como ferida impossível, e cada pulso do núcleo supremo soava como a última sílaba de uma condenação. Wukong avançou primeiro, bastão de ouro, riso sem alegria.
fechou o céu na palma do trovão. Neja incendiou o eixo do salão. Erlang abriu o terceiro olho até o limite. Long Shen ergueu já de raiz primordial. Loki dobrou as margens do possível. Ravena cercou o monstro com forma sem origem. Vajrakroda, Marusheda Svaha, Daoxin Raksha. Fechou as rotas de fuga. Ravena apagou o centro entre as formas. Neja rasgou a coraça com fogo veloz. Thor esmagou a estrutura com peso absoluto. Long Shen abriu as falsas ancestralidades. Erlang dispôs a linha do núcleo. Então o Kong entrou onde o cálculo não podia morar. O bastão caiu, depois caiu de novo. Caiu antes de cair. A perfeição branca rachou inteira. Kanzen Moros foi lançado ao chão como estátua divina, perdendo o próprio nome. A prefeitura divina gemeu ao redor, as torres curvaram-se. As cápsulas mortas lembraram seu crime. Kanzen Moros tentou erguer-se, mas o corpo já não obedecia como obedecia antes. A forma suprema tinha alcançado o limite. A perfeição se tornara estreita. Seu sangue pálido subiu em espiral. E o peito aberto revelou não somente carne, selo e método, mas uma noite mais funda que o laboratório. Erlang viu que o núcleo não estava morrendo. Long Shen sentiu um odor sem era. Loki percebeu caminhos vindos debaixo do possível. Ravena viu suas sombras tremerem diante do informe. O Kong não riu. Shunya Garba, Matiga Hana Swaha, Adispanda. O Kong não riu. Shunya Garba, Matiga Hana Swaha, Adispanda. Então a destruição completou o que o inimigo não quis completar. Kanzen Moros não evoluiu por vitória, evoluiu por ruptura. A forma perfeita partiu-se como casca sagrada. O peito abriu-se em flor de abismo. A couraça caiu em lâminas mortas. Os 13 ritmos fundidos quebraram-se para obedecer a um único retorno. De dentro da perfeição algo mais antigo levantou a cabeça. Não nasceu, retornou, não cresceu, lembrou-se, não procurou forma. Tomou a forma quebrada como porta. Purna Veda, Adimoru Swaha, Garva Mukta, Adimoru, Garva Mukta, Garva Mukta. O Kong recuou meio passo. Thor conteve o segundo impacto. Neja baixou a chama por um instante. Erlang fixou o olho no impossível. Long Shen abriu as garras de Jade. Loki perdeu o sorriso. Ravena recolheu as formas ao redor do nada. Diante deles a criança do destino fatal deixava de existir. No lugar da arma perfeita erguia-se a presença antiga que usara a perfeição como invólucro. O nome veio como peso e não como fala. Ultramoros, o retorno além da perfeição. A ruína que precede a ruína, o destino fatal. Antes do método, a condenação que o laboratório jamais compreendeu. Conter. Ajoelharam, o selo distante pareceu ouvir. A prefeitura inteira sentiu que o horror recém-desperto não era mais experimento, nem protótipo, nem forma suprema. Era algo mais antigo do que a vitória de um povo, mais antigo que o medo de uma linhagem, mais antigo que a linguagem com que os 7 tentariam nomear o abismo. O Kong
firmou as duas mãos no bastão e soube, sem precisar dizer, que Guns N' Moros havia acabado e que a batalha real começava agora. Ex-Ultramoros permaneceu imóvel acima da prefeitura partida. A casca de Kanzen Moros jazia aberta, branca, quebrada, inútil, como armadura perfeita abandonada por algo mais antigo. Ninguém atacou. Wukong segurava o bastão com as duas mãos. Erlang Shen abriu o terceiro olho. Long Shen farejou. A noite no ar. Neza conteve o fogo. Thor conteve o trovão. Loki conteve o cálculo. Ravena conteve as formas. Guya Satya Shunya Garbhasvaha Moros Rahasia Então as ruínas começaram a falar, não com voz, com desenho. Linhas de luz pálidas surgiram no chão. As cápsulas destruídas brilharam por dentro. Os selos partidos se reorganizaram. Os restos dos cientistas, os fios rituais, os painéis de linhagem, tudo apontou para baixo. Mas não era um baixo físico, era uma profundidade sem direção. Erlang viu primeiro, o laboratório não fechava. A energia em torno das cápsulas. As cápsulas puxavam algo de uma camada escondida sob o Tao. Netra Sakshi Madhura Hita Svaha Gahana Marga. Não era criação, era extração. As 13 cápsulas eram âncoras. Os 13 protótipos eram filtros. As linhagens roubadas eram iscas. As memórias de sangue eram chaves. A prefeitura divina era tampa. Guns N' Moros era recipiente. Yomai Anjo não tentou inventar Moros, tentou tocar o lugar onde Moros dormia. Long Shen rosnou baixo. Aquilo não cheirava nascimento, cheirava retorno, cheirava raiz anterior à raiz. Cheirava algo que esperou antes de qualquer nome ser chamado. Loki viu as probabilidades antigas. Não vinham do futuro, não vinham da batalha. Vinham de um caminho que já existia antes do primeiro golpe. Ravena viu a forma verdadeira. Não havia forma verdadeira. Guns N' Moros fora a máscara. Ex-Ultramoros era a presença que usava máscaras como portas. Thor olhou para o chão quebrado e entendeu pela força. Seu trovão nunca tocar o fundo, golpear apenas a tampa. Neja sentiu raiva sagrada, raiva pelos povos devorados, raiva pelas linhagens usadas como anzol, raiva contra a ciência que chamou profanação de método. Om Vamsharaksha Om Agni Krodha Svaha matava Mukti. O poço surgiu, não descia, subia. 13 círculos quebrados giravam sob os pés de Ex-Ultramoros. Cada círculo ligava uma cápsula morta, uma profundidade sem fundo. Cada linha dizia a mesma coisa sem usar palavra alguma. O laboratório não era ventre, era anzol. As cápsulas não criavam, pescavam. Guns N' Moros
Exultramoros não era um monstro, era o recipiente. Exultramoros não nasceu, retornou. O Kong fechou os olhos por um instante. Seu golpe havia quebrado o projeto inimigo, mas também quebrara a contenção. A escolha fora necessária, a armadilha já estava montada. Criou Marianjo, quis domesticar a antiguidade, quis dividir o indizível em fragmentos, quis fazer do abismo uma arma obediente, quis criar o exterminador perfeito, usando pedaços de algo que jamais deveria ter sido pescado. Mas Avzamud rompeu as juntas, o laboratório colapsou, o recipiente foi ferido, a perfeição foi destruída, e a presença antiga encontrou porta. Matimorus, Puratana Vidisvaha, Garba Utbava. Exultramoros ergueu a cabeça. Não parecia grato, não parecia furioso, não parecia livre, parecia anterior. As ruínas curvaram-se ao redor, o selo distante tremeu. A prefeitura divina compreendeu que servira de tampa para um poço que não queria dormir. O Kong abriu os olhos, o grupo inteiro ouviu silêncio. Eles não tinham invadido apenas uma base, não tinham destruído apenas um laboratório, não tinham despertado apenas uma arma. Tinham aberto aquilo que Ryoma Yanjo tentou transformar em método. E sob os pés de Exultramoros, 13 círculos quebrados apontavam para uma profundidade que ainda estava subindo. Exultramoros crescia sobre as ruínas, como uma lembrança mais antiga, que a forma a cada instante o fazia mais real. Cada pulso abria mais espaço para a antiguidade subir. O Kong viu Erlang e julgou. Nessa rancheu os dentes de fogo. Thor fechou a mão sobre a tempestade. Loki conteve o riso do cálculo. Longshan ergueu o pescoço do cosmos. Ravena reuniu o véu das formas. Yuda Agni Vaishra Krodasvaha Marusheda Então veio a decisão sem glória. O Kong, Erlang e Neja fundiram bastão. Terceiro olho e chama contra o próprio gosto, contra a dignidade da separação, contra a recusa do céu em unir tais potências. Ergueu-se Kong Langza, riso marcial, julgamento ardente, velocidade sagrada, um corpo trino, uma fúria só, um golpe que não pedia permissão ao real. A seguir, Thor e Loki romperão o limite da incompatibilidade. Trovão e desvio, força e probabilidade, peso e rota, fúria e cálculo. Nasceu o trovão da probabilidade ancestral, tempestade que sabia onde o impossível era mais fraco. Trikaya Vaja Daiva Mega Svaha Vidyut Marga Longshan abriu o peito do firmamento e chamou as 9 estrelas.
hegemônicas do dragão, a garra hegemônica, escama imortal, o rugido celestial, o sangue primordial, a asa sem horizonte, o olho dracônico, a cauda que parte mundos, o coração de Jade, o trono Longshen. As naves giraram, espaço convulsionou, as ruínas tentaram lembrar qual lei ainda deviam obedecer. Ravena então atravessou a própria multiplicidade, forma após forma, sombra após sombra, presença após presença, até que todas se uniram na omniforma unificada, véu das mil presenças. 1000 possibilidades de ataque, 1000 rostos de execução, 1000 entradas na carne do horror. Kung Lao já rompeu o centro, Thor e Loki esmagaram a rota. Longshen convulsionou a realidade, Ravena fechou as transições. Vix Ultramoros rugiu, sangrou a antiguidade, chamou profundidades, tentou terminar a sua chegada. Mas o bastão trinou, caiu, o trovão escolheu o ponto exato, as 9 estrelas comprimiram o céu. O véu das 1000 presenças rasgou as margens da forma. Om Naga Astra, Om Maya Sheda Svaha, Om Adi Shakti. Então a criatura caiu, atravessou pontes partidas, rasgou torres internas, quebrou camaras mortas, desfez muralhas, mastigou pedra, cero e memória, enquanto era arrastada para baixo como Deus condenado. O peso de todos os ataques juntos. A queda não foi queda, foi sentença. Ex Ultramoros foi enterrado nos destroços da prefeitura divina, quebrado, soterrado, contido por ruína e violência. No alto, o grupo permaneceu ferido e exausto, mas ninguém recuou, ninguém celebrou, ainda restava o fim. Sob poeira, sangue antigo e pedra, a criatura ainda respirava. Ganza ardia, Thor e Loki ainda trovejavam. Longshen mantinha as 9 órbitas. Ravena velava, fuga impossível. E sob a cova do horror, todos compreenderam a mesma lei. Não haveria segunda chance, a próxima luz teria de destruir, antes que o abismo voltasse a levantar-se. Ex Ultramoros jazia sob os destroços, enterrado em pedra, selo e sangue antigo. A prefeitura divina rangia ao redor, quebrada pelo peso da queda, mas ninguém celebrou. Wukong olhava para a cratera. Erlang mantinha o terceiro olho aberto. Neja tremia de fogo contido Thor. Respirava trovão pelos dentes Loki. Segurava fios de probabilidade rasgados. Longshen mantinha as 9 estrelas em órbita. Ravena fechava o véu das 1000 presenças. Antavajaum, Horus Nashana Svaha, Taukshin Raksha. Não havia piedade, não havia tempo, não havia honra restante em permitir que aquilo respirasse outra vez. Kung Lao ergueu o bastão trino, o terceiro olho brilhou no centro da chama. A lança de Neza ardeu na mesma linha onde o golpe final seria lançado. Thor e Loki uniram novamente o trovão da probabilidade ancestral.
A tempestade procurou o ponto exato onde a presença antiga ainda podia ser apagada. Longsheng recolheu as 9 estrelas hegemônicas em uma única órbita dracônica. Ravenna convergiu 1000 formas em uma lança de transição sem fuga. O ataque nasceu fogo, julgamento e bastão trovão. Calcule rota já de estrela e rugido forma véu e execução. Tudo mirava o mesmo ponto sob os destroços da prefeitura. A luz cresceu tanto que as ruínas projetaram sombras para dentro. Ultramoros moveu um dedo, não bastante para escapar, não bastante para lutar, apenas o bastante para provar que ainda havia retorno nele. Wukong gritou a ordem: Mahasheda, Vidyut Vidya Swaha, Garbhanta. Então um instante falhou. Não congelou, não quebrou, não voltou. Apenas deixou de existir por menos que um pensamento. No centro da cratera, antes que o golpe tocasse o alvo, manifestou-se um ralo branco. Um círculo puro, silencioso, sem borda de fogo, sem portal aberto, sem vontade visível. Ele não atravessou o espaço. O espaço ficou atrás dele. O ralo branco moveu-se pelo campo em um momento que nunca pertenceu ao tempo. Passou pelo fogo de Neza, passou pelo julgamento de Erlang, passou pelo bastão de Wukong, passou pelo trovão de Thor, passou pela probabilidade de Loki, passou pelas estrelas de Longsheng, passou pelo véu das 1000 presenças. Nada o bloqueou, não porque fosse mais forte, mas porque chegou em um lugar onde força ainda não podia significar resistência. O ralo branco tocou os Ultramoros e a criatura desapareceu. Não foi salva, não foi teleportada, não foi arrancada, foi colhida. Om Shveta Mandala, Om Anantara Hita Swaha, Om Shayarahasya. O golpe conjunto desceu, a cratera tornou-se sol. Os destroços viraram poeira branca, as torres restantes quebraram. O laboratório morto foi apagado até o último osso de jade. Mas ex-Ultramoros não estava mais ali. A luz final atingiu apenas a ausência por um instante. Ninguém falou. Thor olhou para o vazio sem encontrar inimigo para esmagar. Neja manteve a lança acesa sem ter onde descarregar a fúria. Loki viu probabilidade sem origem. Ravenna viu uma passagem sem forma. Longsheng sentiu que nada natural havia se movido naquele lugar. Erlangsheng encarou o resíduo branco com o terceiro olho aberto. Então disse: Obscura. O nome caiu como veneno. Não virou mais anjo, não Talkshin, não exército, não salvação, não fuga. Obscura, o desconhecido, a mão que não luta na guerra, mas colhe dentro dela a presença que espera o caos amadurecer para recolher aquilo que deseja. O Kong permaneceu diante do vazio, respirando como fera ferida. No ar restou apenas um traço branco, um círculo quase esquecido, uma ausência perfeita. E dentro dela, suspenso como ameaça futura.